Nesse vídeo iremos falar sobre currículo, que é muito mais do que uma simples tradução. Um currículo, para ser estratégico, tem que ter um objetivo e muitos outros elementos que eu vou trazer nesse vídeo para você. Quanto mais objetivo, estratégico e focado, melhor o resultado. Olá! Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Rita Costa, consultora de carreira internacional, e neste vídeo eu quero falar com você sobre o currículo e algumas considerações essenciais. A primeira coisa que eu gostaria de trazer a respeito do currículo quando se fala de uma carreira na Europa é que não basta traduzir o currículo para o inglês. Apesar de nem sempre ser esse o idioma, dependendo do país, teremos um idioma diferente, como o italiano, o francês, o espanhol. Na maioria dos casos, o idioma predominante na Europa é o inglês. E existe uma tendência a traduzir o nosso currículo em português atual para o inglês. Não poderia estar mais errado, e passo a explicar por quê. Primeiro, porque um currículo só é estratégico quando ele tem um objetivo. E o seu objetivo no Brasil pode ser diferente do seu objetivo na Europa. Ou ainda que ele seja o mesmo, ele precisa ser reajustado a esse novo contexto. Então, a partir do momento em que você pega o seu currículo antigo e simplesmente traduz esse currículo, automaticamente grande parte da estratégia está sendo perdida ou não está sendo sequer considerada. Porque traduzir currículo implica trazer algo que acreditamos que está correto para uma realidade num idioma diferente. E se essa base em português já não estiver correta? E se esse currículo em português precisar ser trabalhado antes de mexer no idioma? É muito importante a gente entender o que define um bom currículo. E além do objetivo, essa estratégia por trás da comunicação é o que vai fazer com que o recrutador e o mercado de trabalho, de uma forma geral, entenda aquilo que você quer e consiga traduzir isso em palavras e em ideias que reflitam a sua intenção versus a necessidade que eles têm no momento em relação, potencialmente, ao seu perfil. Então, traduzir simplesmente o currículo implica que você já esteja partindo do princípio que aquilo que você tem hoje está correto. E não necessariamente está, porque precisa primeiro ser avaliado. O que implica essa avaliação? Implica, primeiro, a gente entender que carreira queremos seguir e prosseguir. Eu quero seguir na mesma linha profissional, eu quero seguir essa mesma carreira, ou eu quero mudar de carreira. Querendo continuar na mesma carreira ou querendo mudar de carreira, quais são os cargos e qual é a estratégia que eu vou usar para chegar até o mercado? Que tipo de vagas eu estou procurando? Qual é o nível de senioridade que eu quero hoje? Que tipo de contexto profissional, que tipo de empresa eu quero? Qual é a cultura dessa empresa? O que eu posso aportar para esse contexto que eu tenha trazido da minha experiência anterior e que hoje faça sentido para esse novo lugar? Por que tudo isso é tão importante na hora de trazer uma comunicação para o currículo? Porque o currículo já lá vai o tempo em que o currículo era apenas uma conjunção de experiências. Era um portfólio de experiências que a gente tinha ali em ordem cronológica que refletia tudo o que você fez na vida. E isso era o conceito de currículo há uns anos atrás. Me mostra o que você fez na vida. E a gente tinha ali uma cadeia de acontecimentos que iam refletindo o seu histórico profissional, quase como se refletisse a sua carteira de trabalho. No fundo, o currículo era isso, era um portfólio de experiências cronologicamente organizadas e estruturadamente organizadas que refletia a sua história profissional. As coisas mudaram, o mercado mudou, o mercado se atualizou, o mercado se otimizou e o mercado se automatizou. O mercado está mais eficiente a nível de processo de recrutamento e a nível de entendimento daquilo que é o seu perfil hoje e os seus objetivos. O mercado está mais exigente, ainda que você tenha um perfil generalista e tudo bem com isso, o mercado quer entender no que você é bom, ele quer entender o seu expertise e os seus skills diferenciais, as suas habilidades diferenciais. O mercado quer entender no que você se diferencia do outro candidato e por isso não basta jogar no seu currículo tudo o que você fez.
precisamos tomar cuidado com a forma que a gente comunica e precisamos, acima de tudo, entender como é que eu vou conjugar essas palavras e como é que eu vou otimizar essas palavras de forma que o mercado entenda que eu tenho o que eles procuram. E para isso, precisamos ir além. Precisamos, acima de tudo, primeiramente, entender o que eu quero, o que você, nesse caso, quer. Qual é o seu objetivo? E então, definir um caminho. Qual é o seu objetivo e como é que eu chego lá? Leitura de mercado, entendimento daquilo que são possibilidades de carreira e de vagas, leitura e pesquisa de mercado. Depois eu preciso entender como é que eu posso trazer para esse mercado algum valor, ou seja, me conhecer. Qual é a minha valia? Qual é o meu diferencial? Quais são os aspectos que hoje me distanciam ou diferenciam de outros candidatos ou concorrentes a esse mercado? Que pontos eu terei a favor? No que eu sou muito bom fazendo? O que eu fiz que, ainda que não seja o meu foco hoje, eu posso trazer como competência transferível para essa carreira? Há vagas e áreas e habilidades que, mesmo que não sejam o seu foco, elas podem ter um papel fundamental naquilo que você quer fazer. Por exemplo, você não é um gestor de projetos, mas você tem a habilidade de saber gerir projetos. Você não é um analista de dados, mas você tem a habilidade de saber trabalhar com Power BI. Essas competências, apesar de não serem o fim, porque não é, possivelmente, aqui trazendo um exemplo, não é a sua profissão, mas elas são competências que ainda podem estar mencionadas se fizerem sentido para esse seu objetivo. E, no geral, sabemos que existem algumas competências mais globais e mais transversais que sim, que fazem sentido. Então, eu preciso entender o que eu tenho na bagagem que possa hoje trazer vantagem nesse mercado, e para isso eu preciso, primeiro, me conhecer e, segundo, conhecer esse mercado, entender os limites desse mercado, entender os requisitos desse mercado, entender o que esse mercado me demanda, para que então eu possa validar o que eu tenho ou trabalhar nos gaps que eu ainda não tenho, ou seja, nas áreas que me são requeridas, mas que eu ainda não tenho conhecimento. E aí preciso estudar. Mesmo que eu não tenha essa habilidade, esse gap, porque é um gap, eu ainda não tenho totalmente desenvolvido, mas eu posso começar a desenvolver e mencionar isso no meu currículo se for válido, para eu poder começar a ter uma visibilidade no mercado e o mercado entender que eu tenho algum conhecimento naquele quesito, naquela habilidade, e que estou também desenvolvendo. Então, há formas da gente também trabalhar aqui um pouquinho essa comunicação de forma a mostrar valor ao mercado para as áreas de interesse. Não basta traduzir. É muito mais do que isso. É um entendimento, é uma pesquisa, é um autoconhecimento, é um conhecimento de fora e depois a tradução de tudo isso no currículo de uma forma válida, de uma forma otimizada, de uma forma eficiente, de uma forma inteligente e de uma forma estratégica. Então, a consideração daquilo que o mercado te demanda versus o que você pode dar versus o seu objetivo é o que vai fazer com que o currículo seja eficaz. Por isso, antes de traduzir o currículo e antes de pensar em simplesmente passar o seu currículo para o inglês, estude o mercado. Analise as vagas que são do seu interesse. Pense, inclusive, além, analise a carreira do seu interesse e saiba como chegar mais tarde nas vagas que você quer, para então desconstruir isso em pequenos passos e saber por onde começar agora. Eu preciso agora começar a me movimentar no sentido daquilo que é o meu objetivo futuro. Mas para isso eu preciso entender onde eu quero chegar. Depois de toda essa leitura e esse entendimento, aí sim eu vou trabalhar o meu currículo com base naquilo que é o meu objetivo e naquilo que eu posso entregar. Mas há todo esse estudo antes que tem que ser feito para o currículo se tornar mais estratégico. Então, quando alguém vem até mim dizendo: Rita, você traduz o meu currículo? Eu preciso traduzir o meu currículo. Eu não traduzo currículos, eu trabalho currículos. Eu trabalho currículos e eu vou te ensinar a trabalhar o seu. Se você quiser me acompanhar no meu curso, em breve vai haver muito detalhe sobre isso, mas para te ensinar e para te ajudar e orientar em como fazer as coisas de uma forma eficiente, de uma forma otimizada,
e de uma forma estratégica, porque só com estratégia chegamos ao nosso objetivo de forma eficiente.